Estamos aqui, boa noite a todas e todos, em mais uma live aqui do grupo Tapirapé Astronomia Amadora, na série Mulheres na Astronomia no Brasil. E hoje a gente está com uma convidada especialíssima para fechar essa série com chave de ouro, que é a Thaisa Oliveira. Seja bem-vinda, boa noite, Thaisa. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. E aqui, ao meu lado, está a Flávia Coelho, que é a mulher do grupo Tapirapé, Astronomia Amadora. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Thaís. Seja bem-vinda. É uma honra estar aqui, né, com uma mulher tão grandiosa e tão jovem. Isso, obrigada. Vamos lá. E estamos também com o Henrique Coutinho, que é o fotógrafo do grupo, artista plástico, astrônomo amador. Boa noite, Henrique. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Thaisa. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite, Flávia. Boa noite, Gabriel. É um prazer estar com você aqui. Eu já agradeço muito por estar com a gente, brilhantando as nossas lives. É isso aí. E o nosso querido professor Gabriel Hickel, astrônomo, doutor em astrofísica, professor da Unifei, membro do grupo Tapirapé e um grande entusiasta do Pé de Moleque de Piranguinho. Muito obrigado, boa noite, professor. Boa noite aos espectadores do canal do grupo Tapirapé, boa noite, Thaisa, boa noite aos colegas, né, de live. Muita honra, né, que vem de novo aqui participar da live do grupo, né, desse conjunto de lives que foram feitas agora no mês de março, para ir homenagear, né, o mês das mulheres. E nós temos 3 lives, das quais eu participei da última, quarta-feira. E é um grande prazer, né? Seu microfone está baixo, Gabriel. Perdão, vou chegar mais perto, então. É com grande entusiasmo, né, que a gente, então, participa dessas lives, né, porque assim, eu tenho uma atuação bastante grande, né, na parte de extensão também, e sempre procurei, né, fazer astrofísica junto ao grande público. E eu mesmo comecei num grupo amador, né, faço questão de falar isso. Então, é sempre um prazer que a gente participa das lives, né? E hoje eu tenho certeza que a gente vai ter bastante assunto para conversar, né, com a Thaisa, que ela também é uma divulgadora, né, está começando a carreira científica dela, e isso é bastante louvável, né, e bastante interessante de a gente pegar exatamente a pessoa nesse ponto, né, de início de carreira, porque já transcorreu ali um pouquinho, mas tem bastante sonhos para frente. Então, eu acho que é um momento certo de a gente ter uma conversa bastante legal e bastante inspiradora para quem também quer seguir, de repente, né, aí uma carreira científica. É isso daí. E, por ocasião do Dia das Mulheres, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e do mês da mulher, né, por consequência, nós fizemos essas lives com a Josina Nascimento, a Nicolinha e agora a Thaisa Oliveira. E já que a gente começa, eu quero só fazer um grande agradecimento aqui ao professor Jairo Amaral, lá da Universidade Federal da Bahia, pelos meteoritos. Ele mandou para a gente aqui alguns meteoritos para ampliar aí o nosso acervo para os trabalhos educativos que a gente faz. Muito obrigado, Jairo. Quero também manifestar aqui minha solidariedade a Mianmar e a Tailândia, né, pelo terremoto de 7,7 ali, né, realmente é uma coisa muito triste, né, mas a gente tem motivos aqui para a gente alegrar o nosso coração com a presença da Thaisa. Eu conheci a Thaisa lá no IAG da USP, a gente estava andando por lá, tinha um pessoal da GEL lá que estava me acompanhando por lá, e foi muito legal. De repente, eu conheço uma mulher negra, incrível, e que entra nessa área
como uma grande estrela brilhante, um trabalho científico que está iniciando e que é maravilhoso, e também com o seu trabalho, com todos os seus trabalhos que ela vai comentar aqui com a gente. Bom, eu acho que já dá para a gente começar com você, né, Thaisa? Falando um pouquinho de você, como que você começou toda essa trajetória, né? E daí tem um pouco da sua bio aí, né? Bacharel em Astronomia, pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, né, o IAG, da USP, e atualmente mestrando também no IAG. Além de pesquisa na área de astrofísica extragaláctica, atua nas áreas de ensino e divulgação de astronomia desde 2019, como monitor e palestrante do projeto de divulgação científica Atendimento Astronômico, do IAG da USP. Foi coordenadora bolsista e voluntária no projeto Astrominas e é voluntária no Observatório Abraão de Moraes e também associada ao CASP, Clube de Astronomia de São Paulo, desde 2018. Sem mais delongas, Thaisa, fale um pouco de você. Como que você começou? O que fez com que você falava para mim, né, que desde sempre você gosta de astronomia. Qual foi a chama inicial para você amar os céus? Bom, essa é uma excelente pergunta para se iniciar, né? E antes de mais nada, eu queria comentar que eu também sou uma grandíssima fã do Pé de Moleque de Piranguinho. Então, quem nunca teve a oportunidade de experimentar, recomendo a experiência. O Gabriel vai enviar para você. Mas depois a gente entra nesses detalhes técnicos. Esse bilhete é verdade, né? Mas a astronomia, ela entrou na minha vida muito cedo, então aqui já estou revivendo um pouco alguns momentos de projeto de divulgação que eu já fiz no IEG, né, que numa plataforma parecida a gente apresenta para as escolas e a gente também tem um costume de contar um pouco da nossa trajetória, e por conta da graduação acontecendo, faz um tempinho que eu não consigo fazer ela, né? Mas eu comecei a ter interesse pela astronomia quando eu era bem pequena, e com bem pequena mesmo, 5, 6 anos de idade, e sempre enalteço muito os meus pais, o trabalho que eles fizeram comigo nesse aspecto de incentivar, né, os meus interesses, por mais esquisitos que eles eram. Então, eu era criança que gostava de colecionar pedra, que gostava de ver as plantinhas lá, então eu já sabia que eu ia fazer alguma coisa esquisita, eu gostava de dinossauro também, só não sabia o quê. E aí eles me deram um livro de um astrônomo chamado Galileu Galilei, um livro infantil chamado Mensageiro das Estrelas, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas é um livro super legal, assim, eu amo ele de paixão, e ele é de uma linguagem bem acessível, né, para as crianças, e foi ali que eu fiquei, opa, o que é isso? Gostei, sempre gostei do céu também, claro, e de nuvens, enfim, mas ali eu comecei a perceber que tinha alguma coisa a mais, né, que existiam alguns caminhos específicos, né, então o céu me chamou a atenção desde então, e o Galileu segue sendo meu astrônomo favorito desde essa época, acho que por motivos óbvios, né. E assim eu fui desenvolvendo o interesse por astronomia e fui cultivando, né, esse interesse ao longo do tempo. Então, já passei por vários hobbies diferentes e várias aspirações. Então, sei lá, em algum momento eu já quis ser paleontóloga, arqueóloga, já quis fazer letras também, já quis fazer, sei lá, qualquer outra coisa. Mas já quis ser professora, inspirada muito pela minha mãe também. Essa veia da divulgação científica está na nossa alma, né, desde sempre. Quem gosta, quem se interessa pelo assunto, eu acredito que eu tenho alguma facilidade em falar com o público, então, no sentido de não tenho medo, eu gosto de conversar, de trocar ideia, então isso sempre fez muito parte da minha vida em qualquer situação, né, no cotidiano mesmo. E assim eu fui desenvolvendo interesse até decidir, por fim, cursar astronomia. Problemas relacionados a isso. Eu nunca fui um gênio da matemática, e nem da física, e nem da química, e nem da parte de exatas. Gostava, sempre gostei bastante, mas eu nunca tive tanta facilidade assim, quanto as pessoas ao meu redor. Então, teve uma época que eu estava tipo, será mesmo astronomia, carreira de exatas, né? Só física, matemática e programação, que eu nem sabia que tinha programação na época no curso, né? Será que eu dou conta de uma coisa dessas? E o que salvou, assim, a minha escolha, de fato, foi o Clube de Astronomia de São Paulo. Então,
todo o meu apoio, todo o meu respeito a todos os clubes de astronomia amador e de qualquer clube de ciência amador que tem por aí, porque eu sei a diferença que isso faz, como fez a diferença na minha vida, né, nas minhas escolhas. Então, por isso que eu fiquei muito feliz com o convite, quando eu conheci o Rodrigo acidentalmente pelo IAG, como eu já fazia monitoria, eu sabia explicar um pouco da história dos instrumentos ali, né, fui levando ele de cada para lá, ele, pô, a gente está fazendo uma live, quer fazer também? Eu falei, posso fazer, tipo, se tiver alguma coisa interessante para falar, eu aceito super. E aí eu entrei no Clube de Astronomia de São Paulo em 2018, um ano antes da faculdade, logo depois que eu saí do ensino médio, porque eu estava na dúvida se eu faria astronomia sim ou não. E eu saí do ensino médio em 2017 e eu passei na Universidade Federal do Rio de Janeiro para astronomia mesmo, só que eu sou de São Paulo, estudei em escola pública quase minha vida inteira, tive bolsa em escola particular no meu ensino fundamental, fiz ensino médio integral em uma ETEC, na escola técnica, sou formada, tenho técnica em administração, então super cara, né? E estava muito confusa se realmente eu abandonaria, né, a minha casa, meu estado, para ir para um lugar longe fazer um curso que eu achava que eu não tinha chance ou capacidade de estar, né, nele. E eu decidi não ir, foi uma escolha, assim, bem... Eu acho que foi um pouco corajoso da minha parte recusar uma federal, assim, logo de cara, né? Mas tinha faltado pouco para eu passar na USP, e eu falei assim, tá, pelo menos vou tentar de novo, ficar mais perto de casa, vamos ver o que dá. E aí eu fui fazer cursinho, né, para não perder o ritmo. Na verdade, fui obrigada, porque eu não sou a pessoa mais organizada do mundo para os estudos, então, né, vamos lá fazer cursinho sim, manter a cabeça em foco. E nisso eu também entrei no Clube de Astronomia de São Paulo, né? O CASP, ele oferecia, na época, aulas aos sábados de manhã. Então, era um processo seletivo lá curtinho que eles faziam, que você mostrava, fala um pouco do seu interesse, por que você queria ingressar num curso para formar astrônomos amadores, né? E, obviamente, tem a parte de astronomia, mas eu também queria mais, queria saber o que ia ser, queria saber se realmente era tudo aquilo que eu poderia esperar, se os meus medos eram validados ou não. E qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que a astronomia era muito mais do que só fazer ciência no papel, no computador, de frente sozinha, né? Que acho que o meu maior medo desde criança sempre foi ficar presa no escritório por várias horas. Nada contra, meu pai é contador, então eu sei que essa é a vida dele, mas nunca foi o meu perfil, né? E eu achava que talvez eu não fosse ser feliz na profissão se eu só ficasse fazendo isso, né? Isolada, numa profissão isolada. E o diferencial do CASP foi que a gente estava lá, todo mundo, aos sábados, de manhãzinha. Aqui no IAG acabou sendo também as aulas, então eu conheci meu instituto antes mesmo de entrar na faculdade. E a gente estava simplesmente discutindo astronomia. Por quê? Porque todo mundo gostava. Era a área de estudo de alguém? Não, de ninguém ali. Então, assim, eu era, junto com duas amigas, nós éramos as criaturinhas mais novas ali daquele grupo, né, daquele ano. Então, eu estava com 18 anos na época, 17, 18 anos, e todos os meus colegas eram mais velhos do que eu, então tinha amigos de 27, 30, 40, 60 anos, 65 anos, com diversas histórias diferentes. Então, eles não eram astrônomos, eles não eram físicos, eles eram artistas, eles eram professores de história, eles eram biólogos, tinha gente de administração, de TI, tinha engenheiros. Então, eu fiquei muito encucada com como, assim, a gente está todo mundo reunido aqui de manhãzinha para falar de um negócio nada a ver com a vida dos outros. Então, desde sempre, eu já tinha esse incentivo a falar um pouco de ciência. Então, como eu disse, minha mãe é professora, então eu já palestrei um pouco para as crianças, assim, em diversos cenários, falar um pouquinho, né, das coisas que eu tinha interesse na época, mas ali eu realmente percebi o poder da divulgação científica e como isso pode construir muito mais do que a gente imagina, né, nesse sentido de juntar pessoas diferentes e discutir ideias e estar ali todo mundo porque gosta de uma coisa em comum, sem rixa, sem responsabilidade, né? Só trocas, e trocas muito boas, com café às 10h30, então, que é o mais importante. Mas basicamente isso. Aproveitando essa pegada que você falou aí, da sua participação no CASP, era uma das coisas que a gente gostaria de ouvir de você, assim, porque às vezes as pessoas participam de atividades, né, de astronomia amadora, mas como interessadas, elas querem saber um pouco mais e tal, etc. E não necessariamente, né, se envolvem nas atividades de divulgação do grupo e tal, etc.
Você citou aí um pouquinho de influência, talvez, da sua mãe, né, de querer, de repente, ser professora também e tal, etc. Conta para a gente aí como é que foi essa questão, realmente, onde você viu ali, percebeu e sentiu a vontade de fazer o papel de divulgadora científica. Uma pergunta interessante essa também. Então, acho que foi a transição que começou ali no CASP. Então, eu já fazia, já dava algumas... Não falo nem palestra, porque não era palestra na época, era só apresentação. Eu falava assim, eu ganhei um telescópio quando eu tinha 7 anos de idade, 8 anos, sei lá. Aprendi a mexer nele só quando eu tinha uns 13, porque o manual estava em alemão, em inglês, não sabia nenhum dos dois, né? Então, eu demorei um tempinho. Eu e meu pai, a gente tentou montar a primeira vez e jogou uma peça fora, achando que ela era inútil, então ele ficou destabilizado por um bom tempo. Enfim, e aí, não sei, eu sempre tentei, chamava as pessoas que estavam ali por perto, então montando um telescópio lá em casa, sei lá, passava alguém na rua, ou você quer ver? Então, acho que isso sempre foi um ímpeto muito grande, mas com o CASP percebendo realmente atividades, né, que podem ser feitas assim, diretamente, aí sim, eu entrei na faculdade logo depois, então eu comecei a me envolver em outros projetos aqui dentro e começar a refinar um pouco mais o meu olhar de divulgação científica nesse aspecto como ferramenta de transformação e como parte integral da ciência, né? Que eu tenho um bode de quem exclui a divulgação científica, né, e a comunicação com o público no geral de qualquer área de pesquisa acadêmica ou menospreza de alguma forma, a gente vê muito por aí, infelizmente, porque de que adianta a gente estudar sobre muitas coisas se a gente não tem a capacidade para comunicar para quem não está ali estudando, né? Então, acho que isso é um valor fundamental para mim, de fato, base mesmo, que talvez tenha feito toda a diferença na forma como eu enxergo isso, né? Então, eu gostei de astronomia por conta de um livro, então, claro que eu sei como a gente pode ser tocado, né, com a produção de material, enfim, de ter esse contato. E uma experiência específica muito interessante foi um dia que eu fui num orfanato, a gente estava, enfim, projetos à parte da vida, e eu levei meu telescópio lá para as crianças verem, e estava um dia bem legal, era um lugar um pouco isolado ali na região onde eu morava, então, isolada, a gente sabe que bem escuro o céu, sem poluição, então estava em meados de junho, julho, ou seja, frio para dedéu. Então a gente estava lá todos umas 10 horas da noite, tô tremendo de frio, mas ali vendo Júpiter muito bonito, e aí eu apontando, tipo, gente, ali é um planeta, Júpiter e tal. E uma criancinha, ela ficou alucinada. Então, tipo, ele passou a semana inteira seguinte, o mês inteiro, falando, tia, eu vi Júpiter, me contavam depois, e fiquei, tipo, tá, ok, realmente. E só finalizando com a outra pergunta, né, com a primeira, de como eu acabei, né, caindo aqui na astronomia, foi nesses momentos, esses momentos, né, essas construções de momentos me fizeram, me tranquilizaram, na verdade, realmente me tranquilizaram em relação a possíveis caminhos de futuro, né, de carreira. Então, ali eu percebi que eu não precisava estar isolada, que eu não precisava fazer nada sozinha e que, principalmente, eu não precisava abandonar minhas outras paixões, né? As outras áreas de interesse. Que eu podia, assim, misturar astronomia com música, com artes, com literatura, com qualquer outro nicho que você queira interesse e que dá para fazer isso de uma maneira muito orgânica, né? Então, não tive dificuldade nenhuma de conversar de astronomia com uma amiga minha muito querida que era da Belas Artes, por exemplo, e que inclusive fazia desenho, aquarelas maravilhosas das aulas. Então, assim, dá para a gente trabalhar com que, de diversas formas, né, e atingir diversos públicos adaptando a linguagem. Né? Então, isso foi, não sei, foi uma chuva de alívio que caiu sobre mim. Eu falei, tá, então realmente, a parte da matemática a gente supera, a gente aprende, tá tudo bem, só precisa de tempo, né? Mas o mais importante era saber que não ia ser só isso, não ia ser só uma habituação, porque para mim, né, de novo, eu sei que tem pessoas que funcionam muito bem assim, mas para mim era uma preocupação. Ô, Thaisa, Oi. Você trouxe um material aí para você mostrar para a gente sobre o seu trabalho, o que você já fez. Mostra para a gente. Mostro. Então, eu fiz uns breves slides, gente, não está nada muito complexo, não. Mas só para ilustrar um pouco, né, e vocês verem a carinha dos projetos e né, das redes sociais, de algumas das coisas que eu já fiz parte. Então, como eu falei, isso aqui é
o logo, né, do CASP. Então, não sei se o Denis está vendo a live, a Denise, mas eu agradeço todo mundo ali que me ajudou bastante naquele primeiro ano. Fez realmente diferença na minha vida. Eles sabem disso, eu sou parte do CASP até hoje, sempre você. Então, todo o meu respeito a todos os grupos que se juntam para discutir coisas sérias, mas de forma leve. Então, é isso. Eu sempre vou reforçar isso, porque é muito importante para mim. Então, eu fiz parte do CASP, faço parte dele. E aí no meu primeiro ano de graduação, eu já me envolvi com atendimento astronômico. E ele, antigamente, antes da pandemia, ele tinha um formato presencial, né? Então, ele é um projeto que funciona com palestras para escolas, então para estudantes de ensino fundamental, 2, ensino médio, EJA também, e uma parte do projeto é isso. A gente acrescentou depois o ensino fundamental 1, já vou mostrar, mas também a gente tem outro formato de palestra, que é o Astronomia para Todos, talvez você já tenha ouvido falar. Então, essa primeira parte de visita astro, antigamente eles vinham até o IAG, a gente mostrava o departamento, fazia uma palestra de um tema que é escola, né, que os professores escolheram, e depois fazia observação noturna, né, se o tempo permitia. Aí, infelizmente, veio a pandemia, a gente precisou se readaptar, então a gente mudou o formato online, como todo mundo, e assim a gente percebeu que conseguia alcançar muito mais pessoas, né, então não se reduzia mais a quem estava em São Paulo e região, e também a gente não dependia do trânsito para o pessoal conseguir chegar aqui, né, no Instituto. Então, a gente acabou optando por esse formato com as escolas ficarem online mesmo. E o esquema é basicamente o mesmo, né? A gente apresenta uma palestra que foi pré-gravada, então eu já fiz parte, inclusive, da produção de bastante conteúdo deles. E a gente apresenta essa palestra e depois entra num chat, num bate-papo ao vivo, né, pelo YouTube, onde os alunos eles vão mandando as suas perguntas e a gente passa uma horinha, 2 horinhas respondendo as questões deles. Então, é bem legal. E o Astronomia para Todos também é do mesmo grupo ali, da mesma leva, né, a mesma turma. Ele é uma palestra diferente, que ela é voltada para o público geral, né? Então, ela acontece uma vez por mês aqui no Instituto mesmo, presencial dessa vez. Em que um professor dessa vez, não nós alunos da graduação, pós-graduação, um professor ele vai explicar uma coisa sobre um pouco da sua pesquisa, enfim, algo que ele acha interessante, uma linguagem mais acessível, né, para o público geral. E assim, depois disso, a gente tem observação se o céu permitir aqui em São Paulo. Então, a gente trabalha principalmente nessas 2 vertentes, e de vez em quando a gente atende outras escolas, né, tipo outros projetos extras, algumas turmas de disciplinas específicas, enfim, mas mais ou menos nesse pé. Que eu coloquei, por exemplo, um dia, nem lembro de que ano foi isso, acho que foi ano passado, retrasado, teve uma dessas turmas extras, teve a observação solar, então essa foi uma foto que eu tirei com meu celular mesmo, do sol naquele dia, bem legal, que várias manchinhas aqui dá para ver. E a gente também incluiu recentemente, na verdade, 2021 para 2022, animações, então a gente conseguiu verba e equipe para fazer animações para ensino fundamental 1, porque uma das coisas a linguagem das palestras ela é um pouco mais avançada, claro, a gente está falando de astronomia, então tem que ter o cuidado de você passar conteúdo sem simplificar demais para não ficar errado, né, não passar informação errada. E tinha uma certa demanda para um público mais infantil, né, que pudesse ser mais curto, um pouco mais lúdico, e assim a gente conseguiu esse patrocínio, né, esse edital do Santander, conseguimos contratar um estúdio de animação aqui da Faculdade de Artes da USP também, e a gente virou animações, a gente fez 4 que estão disponíveis no YouTube, nesse mesmo site aqui que eu mostrei para vocês, né, Visita Astro USP, então quem quiser conferir depois é bem legal. O que eu participo é esse aqui, Observando o Céu, e eu até coloquei um printzinho da tela, então eu virei um desenho, eu não consigo superar esse fato até hoje, que eu sou um desenho animado, por aí da internet, eu acho muito legal. E uma coisa interessante que eu gosto desse slide aqui para mostrar é que a gente conseguiu também depois melhorar a acessibilidade. Então, além das legendas em todos os vídeos que a gente apresenta, a gente também tem Libras. Então, isso é muito, muito legal. Eu gosto muito da preocupação do IAG que a gente tem com isso, né? De deixar melhor, né, a experiência para o público. Antes da pandemia, inclusive, a gente estava fazendo Libras, né? Eles arranjaram um professor para a gente, para dar, mas infelizmente a pandemia estragou nossa vida. Mas enfim, pelo menos a gente consegue ter isso hoje em dia, esse recurso. Bom, o Astrominos é outro que eu faço parte, fiz bastante parte desde o início do projeto. Agora eu estou meio parada porque correria, mas
pretendo voltar assim que der. E o Astrominas eu comecei como voluntária, então quem não conhece é um projeto voltado especificamente para meninas de 14 a 17 anos, que, né, estão em idade escolar. E ele é um projeto que ele acontece em uma época do ano, vai ser agora para o meio do ano, não lembro a data exatamente, me desculpem, mas eu coloquei aqui o site, as informações, vocês podem ir atrás, está tudo no site do IAG também isso. E que o intuito das Astrominas também era, no ano da pandemia, presencial, as meninas virem até aqui na universidade, então é trazer as meninas até o ambiente acadêmico para elas se sentirem parte, então terem aulas com professoras, conhecerem alunos de graduação, de pós-graduação, ter esse contato mais direto, fazer oficinas e aprender não só sobre astronomia, mas também sobre as ciências da natureza, né? Então, geofísica, meteorologia, que são aqui do nosso instituto, oceanografia, matemática, química. Então, tudo isso estava englobado, né, no projeto. Com a pandemia, a gente teve que reformular todo o projeto em alguns meses. Fizemos para o formato digital também, e mais uma vez a gente viu que foi um ganho muito grande. Então, a gente passou de poder atender meninas daqui de São Paulo para gente do Brasil inteiro, inclusive de outros países. Então, agora o projeto é bem grande, tem as inscrições, tem sorteio para participar, né? E tem sorteio, tem também cotas, né? Cotas raciais, tem cotas de escola pública, para a gente conseguir democratizar esse acesso da melhor forma possível. Tanto que nas últimas edições que eu estive, né, a última edição que eu participei foi de 2022, ativamente, eu estava coordenando o projeto, na verdade, e foi muito legal, tipo, teve gente participando, brasileiras que estavam nos Estados Unidos, então teve participante na Nova Jersey, teve na Flórida, tinham participantes também de aldeias indígenas, então, assim, muito legal ver a troca, e as meninas se juntavam em grupos diferentes, grupos de 5 meninas, cuidadas por 2 monitoras, né, que a gente chama de fadas madrinhas, né, que são alunas da graduação e da pós-graduação, para comandar ali, enquanto elas fazem atividades, acompanhando o desenvolvimento de tudo, e era muito divertido, sempre é muito divertido ver a troca das meninas entre elas, né, então, idades diferentes, na mesma faixa etária, mas experiências completamente distintas, então, falando de astronomia, vocês entendem bem, né, alguém que está aqui em São Paulo não vê o mesmo céu de alguém que está lá em Fortaleza, né? No mesmo horário, no mesmo dia. Então, era muito legal ver elas percebendo e descobrindo isso em todas as áreas. Com Astrominas, inclusive, eu dei um salto, eu diria, na parte de divulgação profissional. Foi um ano que eu dei bastante entrevista, né? Então, fui... Com a visibilidade do projeto, a gente acabou chamando bastante a atenção da mídia, e eu estava à frente, né, junto com a Lilian, junto com a Catarina, com a Vitória, com a Ana, e a gente conseguiu fazer várias entrevistas, e uma das mais especiais, assim, com certeza, foi da Vogue. Então, assim, a gente apareceu na Vogue, sabe? Deu entrevista, escrevemos uma entrevista para a Vogue, tipo, isso é uma coisa que não... Eu não sei nem o que comentar a respeito disso. E o mais legal é que, tipo, eles vieram atrás da gente, a gente não foi atrás de ninguém, mandaram e-mail um dia falando, nossa, tem essa sessão aqui, Vogue Reporter, que é bem sobre assuntos aleatórios, mais ou menos, né, de interesse geral, que não sejam voltados para a moda necessariamente, e a gente gostou e queríamos falar com vocês, queríamos que vocês escrevessem uma entrevista, e a gente, meu Deus, tá bom, escrevemos sim uma entrevista para vocês, Vogue. Então essa, com certeza, acho que é uma das coisas mais malucas que já aconteceu comigo, tipo, isso daqui foi uma foto... Gente, foi um dia muito louco, tava todo mundo passando ali, aí, fotógrafos da Vogue tirando foto da gente no gramado da física. Então, aqui, para quem nunca veio na USP, aqui atrás é o Instituto de Física, e a IAG tá aqui pro lado, logo de frente, e foi isso, galera, foi basicamente isso. E foi legal porque eu tive contato com os produtores da Vogue, então mostrei, eles vieram aqui, enfim, mediram lugar, vieram iluminação, lugar para tirar foto, foi bem legal a experiência. E com a TV Cultura também já tive experiência, com a Globo também já tive experiência, tudo isso. O pessoal já deu entrevista para o Estadão também, esse dia eu não estava. Mas enfim, então você vê que o que era brincadeira começa a ganhar certo peso, né, no que você faz, porque... Quando a gente está falando entre amigos, é uma conversa entre amigos, mas quando você fala em nome de uma universidade respeitável, a melhor universidade da América Latina, às vezes isso tem consequências, e consequências positivas, né, para o seu próprio currículo. Então, assim, longe de pensar em currículo, o legal é que isso chegou fora da bolha, então foi muito... Todo mundo ficou muito feliz, né, quando isso aconteceu. Bom, temos o Tune, que é o Universo na Escola, que eu participei por um breve tempo, que antigamente chamava Mania de Ensinar, mas mudou para esse nome, que é um outro projeto aqui do IAG, ele é mais novinho, da professora Jane. Inclusive eu não falei, né, mas o Astrominas é coordenado pela professora Elisandra, inclusive foi minha orientadora nessa época. Grande mulher que
está à frente de muitos projetos, é coordenadora do mestrado profissional em astronomia aqui também, então toda essa parte de ensino de astronomia, ela manja muito. Então, aprendi muito, muito, muito com ela mesmo. Aqui da professora Jane é mais voltado para os alunos de ensino fundamental também, né? Acho que médio a depender. E ele é focado em palestras específicas sobre temas astronômicos que os professores queiram incluir, né? Antigamente, no comecinho, ele era mais sobre a gente dar aulas de reforço, mas a gente mudou um pouco o esquema e hoje em dia está sendo assim. Então, aqui tem site, tem informação no Instagram para quem quiser dar uma conferida. Tem o Noite com as Estrelas também, Observatório Abraão de Moraes, né? Quem já foi em Valinhos ou Vinhedo, talvez tenha ouvido falar, né? Tenha visto as placas do observatório. Então, esse é um observatório histórico, que ele não está mais em operação para ciência, para fazer ciência mesmo, mas a gente usa ele como um espaço de divulgação científica há um bom tempo. E lá acontecem monitorias também uma vez por mês, nas noites de lua crescente, né? Principalmente no começo, segunda semana do mês, mais ou menos. E o legal de Valinhos é que a gente tem outros telescópios lá, então a gente faz observações também, e a gente tem toda essa parte histórica. Então a gente pode contar um pouco da ciência que era feita com esse telescópio, que é um telescópio chamado Meridiano. Então ele era muito feito para mapear estrelas, né, fazer cartas, mapas celestes. Então ele tem um funcionamento bem diferente das outras coisas, é um tour que vale muito a pena, e aí vocês podem entrar em contato, ver como funciona também, vocês podem visitar Valinhos, ficar tipo 1h30 de São Paulo, aqui, capital, para quem tiver interesse. Deixa eu ver. E menção honrosa para o Projeto Cecília, que eu não fiz parte diretamente, mas que ele leva astronomia nas escolas também, astronomia, geofísica e meteorologia, então ele integra um pouco todos os cursos do IEG para levar por aí, né? Então, louvável, com tem professoras dos 3 departamentos também, né? E ele funciona mais ou menos assim. Então, acho que era isso que eu tinha a falar um pouco dos projetos que eu fiz parte. Thaís, eu queria fazer uma pergunta para você. Ainda sobre divulgação científica. A divulgação científica é uma coisa fundamental para a vida, né? Para o desenvolvimento de qualquer país e das pessoas, da sociedade. E a gente sabe que é muito difícil, é um trabalho árduo, né? E a gente está assim, num momento em que a divulgação científica está sendo muito dificultada, né? Por má divulgação de má qualidade, divulgação de mentiras, né? De coisas contrárias à ciência. Eu queria saber como que você encara o que está acontecendo, né, essas dificuldades todas de divulgar a ciência nesse mar de desinformação e de problemas, ainda mais assim nesse mundo em que a informação é muito instantânea, né, muito rápida, instantânea, e atinge muita gente ao mesmo tempo. E, infelizmente, eu acho que a maior parte da divulgação que tem sido feita em nome da ciência é divulgação de má qualidade ou sensacionalista. Eu queria saber como você encara isso e quais seriam as armas para combater esse tipo de desinformação ou a má divulgação científica. Nossa, difícil. Eu encaro isso com profundo horror. Né? É muito... Putz, é muito frustrante, né? Então... Ai, bate minha mão aqui. É muito frustrante porque a gente tenta fazer um bom trabalho com critério, principalmente. Então, quem nunca fez ciência, saiba que a palavra principal é critério. A gente é criterioso nas formas que a gente vai falar, a gente é criterioso no tipo de informação que a gente vai passar, a gente é criterioso em qual público a gente está falando, né, conversando. Então, existe um mar de preparação até você divulgar alguma coisa. Por isso que eu não tenho um canal pessoal de divulgação, porque, pelo amor de Deus, é muito trabalho, gente. Muito trabalho. Né? Assim, valorizem bons divulgadores. E, assim, é muito triste, né, você ver como assuntos chocantes e polêmicos, eles se expandem tão rápido, tão mais rápido que qualquer coisa que seja mais interessante. Porque, é claro, é muito mais interessante a gente falar, meu Deus, estão escondendo informações dos ETs. E aí você fala, tá, quem disse isso?
tá, na verdade, o que é isso? Não, pera lá, tem explicação para isso. E as pessoas perdem interesse em 3 segundos e meio quando você começa a desmistificar, né, tudo envolvido, né, tudo que está envolto numa fake news, né, numa notícia sensacionalista. Então, assim, quais são as armas? Não sei, estou tentando descobrir ainda também, né? A minha única arma é continuar fazendo o melhor trabalho que eu puder, né, da forma mais digna que eu puder, a ponto de eu conseguir deitar minha cabeça no travesseiro, sabendo que eu não espalhei nenhuma mentira por aí. E que se espalhei, eu posso me corrigir falando, desculpa, gente, eu não sei tudo, estava aprendendo, né? Vamos descobrir juntos. Acho que um trabalho muito bom que tem sido feito por aí são das meninas do Nunca Vi um Cientista. Então, não sei se vocês conhecem, público, quem está assistindo, recomendo vocês conferirem o Instagram e o YouTube das meninas, que a Lilian, que estava junto na coordenação das turbinas comigo na época, é bem amiga delas também, já fez parte, enfim. E elas foram processadas e tal, justamente por desmistificar, elas são da parte mais da biologia, né, de alguma coisa que eu não entendo nada, e bioquímicas também, se não me engano, enfim, não vou falar besteira aqui, mas elas estão ali ativamente combatendo as fake news, né, que são espalhadas por aí. E hoje em dia é muito fácil, né? TikTok, Instagram, desculpa, eu não sei se eu posso falar os nomes das redes sociais aqui, se tem algum problema, mas todas essas têm muitas pessoas que conseguem público falando absurdos. Então, a gente percebe, acho que é um termômetro, principalmente da sociedade, né, no momento social que a gente está, é um termômetro quão desesperado a sociedade está de acordo com as mentiras que a gente acredita, né? Então, aquele negócio lá que eu esqueci o nome de emagrecer, que é um remédio de uma coisa e aí o pessoal toma para perder peso, não sei, tratamentos, assim, extremamente milagrosos, notícias que vão mudar a ciência, que estão escondendo da gente. Isso, perfeito, obrigada. Notícias que estão escondendo da gente, a NASA está escondendo sim isso da gente, a USP está mentindo sim, sei lá quem está planejando algo grandioso que escondeu, mas eu sei. Então, pessoas que estão vendendo esse tipo de curso, vendem esse tipo de informação como se elas tivessem uma informação que não pertence, né, a todo mundo, desconfiem. Assim, acho que é de suma importância agora, nesse momento, a gente focar um pouco no nosso senso crítico, né, e de saber o que é confiável, né, como a gente pode confiar numa informação. Qualquer coisa milagrosa, qualquer coisa fácil, qualquer coisa que parece exclusiva, provavelmente não é verídica, não é digna, né, não é decente, assim, não sei se são palavras muito pesadas, mas é o que eu acredito, porque assim, ciência não se faz sozinho, gente. Ciência nunca se faz sozinho. Então, se você segura uma informação, provavelmente é porque você sabe que está errado, provavelmente é porque você está querendo enganar os outros, provavelmente N motivos negativos. Então, se você tem vergonha de discutir uma ideia, talvez porque você saiba que essa ideia seja meio controversa de propósito, né? Se você tem vergonha de compartilhar, né, as suas dúvidas, talvez é porque você saiba que você está tentando manipular, né, as pessoas através delas. Então, acho que qualquer pessoa que se intitule dona da verdade, com certeza não é, com certeza se afaste dela. Então, acho que acho que essa é a melhor forma que eu tenho de conseguir evitar. Mas, de vez em quando, a gente cai nisso também. É bizarro, porque tá por aí, ali, o tempo todo, por aí, e cada vez mais bombardeados de informações controversas e, assim, a gente não tem nem processamento cerebral para conseguir captar a quantidade de informação que a gente tem, né? Então, é muito fácil você acordar de dia e você abre, sei lá, notícias e tem bombardear um tal lugar e logo depois gatinhos fofinhos, logo depois, meu Deus, uma atrocidade que aconteceu com alguma mulher por aí no mundo, e logo depois, nossa, gente, vocês viram essa nova série que tá saindo? Então, assim, o cérebro fica maluco, né? É fácil a gente se perder, assim, cognitivamente com a quantidade de informação. Então, acho que, primeiro, respirem, né? Vamos dar uma pausa e tentem ser um pouco criteriosos, né? Tipo, busquem saber aquilo que vocês estão vendo, quem está falando, né? Se aquela pessoa tem referências, né? Se aquela pessoa fala de uma maneira que te agrega, se ela não te faz se sentir culpada, acho que isso é uma coisa muito importante, né? Se você sentir culpa por não acreditar, por não gostar, por não querer aquele produto, aquela informação, não sei, também não gosto muito disso. Exatamente, Thaisa.
tem uma coisa muito interessante nisso que você está falando, que é, assim, é a questão algorítmica mesmo, né? A gente não tem o poder, porque a fake news ela tem um endereço certo e ela tem um porquê, né? Os poderosos aí, eles não querem as informações da USP, da Unifei, da UFMG, não, eles querem que as informações que os coachings passam para as pessoas, por exemplo, sejam validadas. E como não são, o que eles fazem? Eles investem muito dinheiro, né, nos algoritmos para que essas fake news tenham muito mais voz do que nós, né? E aí a gente tem que fazer todo esse trabalho. Você faz esse trabalho, né, o Astrominas aí, você faz todos esses trabalhos na rua e tal, e a gente, às vezes, está movendo um grão de areia, mas é realmente o que dá para fazer e é o que nós vamos fazer. Né? O Gabriel está lá, levanta cedo todo dia, vai para a universidade, dá aula, chega cansado, vem participar de uma live com a gente, e assim, a gente vai ter que fazer isso, senão, como você falou, né, se a comunicação não transpor os muros da universidade, aí pronto, né? Porque por mais que ainda se tenha acesso, e a outra coisa que eu queria te perguntar, eu acho que o acesso ainda não é para todos. A democracia, ela vai só até algum lugar, mas ainda não atinge todos os lugares, né? A gente quer muito que isso melhore, mas ainda não. A pergunta é, nesse sentido, né? Você acha que a astronomia amadora, esses trabalhos na rua, eles podem trazer mais gente para a universidade do que somente o trânsito normal do curso médio para a universidade, essa coisa de, eu quero ser astrônomo. Você que quis ser astrônomo a partir de um livro, né? Eu não sei se eu formulei bem minha pergunta, mas a pessoa sai do curso, do ensino médio, e vai para a universidade. Existe a mesma quantidade de interesse nisso que quando se faz o trabalho de astronomia amadora ou a divulgação científica na rua? Essa é a pergunta. Desculpa o embaraço. Não, imagina. Acho que sim. Deixa eu organizar minhas ideias aqui, né? Porque, assim, eu acho que faz toda a diferença, assim, ter trabalhos de rua, principalmente, de divulgação extra. Porque, como eu disse, eu tenho uma opinião bem forte a respeito disso, né? Então, eu realmente acho que quanto mais completo a gente for, mais chance a gente vai ter no futuro de ter um lugar justo para morar. E com mais completo, não quero dizer que todo mundo seja gênio, todo mundo seja perito em muitas coisas, não é isso. Mas quanto mais a gente tiver amplitude de assuntos, né? Não precisa saber todos eles, mas você saber que eles existem, eu acho que isso faz bastante diferença. Então, e sobre isso eu tenho muito, ainda um pouco no tópico anterior também, né, de combate à fake news e tal, as informações duvidosas. Eu trabalhei no Planetário, eu nem falei disso, né, mas eu trabalhei no Planetário também por 1 ano e pouquinho, saí agora que eu me formei, né, então não consegui mais estagiar lá. E Planetário público em São Paulo é uma coisa que te dá muito material para você pensar, com certeza. Então, começa com essa ideia, né, de planetário público. Quais são os planetários públicos que a gente tem em São Paulo? Né? Atualmente a gente tem o planetário do Carmo, que fica lá em Itaquera, e a gente tem o planetário de Parelheiros. Mas antigamente a gente também tinha o planetário de Ibirapuera, que era parte dos planetários de São Paulo, e que foi privatizado depois da concessão do parque. E que agora cobram dinheiro para as sessões, que a gente poderia apresentar e que apresenta no Carmo gratuitamente, né? Que apresentava antes, enfim. Então, o que é essa democratização, né, do acesso à informação? Né? Como isso está sendo cuidado? Então, eu saí do Planetário vendo como que a prefeitura funciona, né? Como o governo lida com
esses projetos de divulgação, e a resposta é que eles não lidam, eles não cuidam, eles não fazem o suficiente para melhorar o acesso, né? Então, assim, tenho muitas opiniões sobre isso, não vou compartilhar todas porque eu não quero ser processado, mas mas é importante que um dos maiores trabalhos que a gente tinha era de divulgação, para o pessoal saber que aquilo era um espaço que existia. Então, gente que morava ali em Itaquera, morava ao redor, frequentava o parque, não sabia que existia o planetário lá há anos, né? O que saiu da reforma, enfim, várias coisas desse tipo. Então, a gente não chega, né, nas pessoas. E quem chega tem que fazer um esforço muito grande para ficar. A gente tem sorte, eu diria, que temos pessoas como vocês, como a gente, no CASP, como, enfim, de diversos projetos por aí, que estão dispostas sempre a compartilhar um pouco e abdicar de hora, sim, hora da vida, né? Então, assim, vocês têm suas profissões. E mesmo assim, vocês escolhem estar aqui 9 horas da noite conversando um pouco sobre astronomia para ver se, não sei, não é por nada, não acho que eu vou convencer ninguém, mas para mostrar para as pessoas, olha, oi, eu existo nessa posição aqui, então essa posição está disponível por aí, para alguém. Vai que alguém se importa. E isso foi um retorno que eu vi bastante no Astrominas, né? Então, acho que o mais legal de todos foi quando, como eu disse, 14 a 17 anos, né? Era a faixa etária das meninas, e da primeira edição em 2019, em 2020, no ano de 2022, talvez 21 ou 22, meninas entraram que tinham participado do projeto. E outras já entraram também. Eu conheço algumas delas. Você fica, mano, meu Deus, funciona, calma, tá funcionando, gente. O que é isso? Entrou alguém que participou do nosso projeto. Gostou dessa área por conta do nosso projeto. Então, às vezes, a gente não tem muita noção do alcance, né, da nossa fala. Né? Então, acho que insistir nisso é fundamental, sim. Acho que faz toda a diferença. Não sei se era exatamente essa a sua pergunta, mas eu acho que sim, faz diferença. Era assim, eu só realmente quero pedir perdão, porque eu me embaracei aqui na hora de fazer as perguntas, porque eu queria fazer 2 perguntas, aí eu fiz uma só. Mas era isso mesmo, perfeita a resposta. Thaisa, aproveitando o gancho aí da pergunta, né, sobre a questão que acabou indo, né, um pouco aí de oportunidade, acessibilidade no sentido, né, de tornar a oportunidade acessível a todos, né, e a todas. Conta aí para a gente, né, como que é a sua visão dessa questão, né, da oportunidade que é dada aos nossos jovens, né, porque não posso falar da minha geração, porque já faz muito tempo, né, que eu deixei de ser jovem. Mas você está aí mais recentemente, né, entrando na carreira científica e está vendo, achei interessante você ter citado, está vendo que algumas meninas, né, e algumas pessoas, talvez não sei se só são meninas, mas enfim, das ações que vocês fizeram, também estão ingressando nessa carreira científica atualmente. E assim, como é que você vê essa questão, né, da democratização, do acesso a essa carreira? Está melhor, está pior? Você tem sentido melhor, a piora com relação aí quando você entrou e quando o pessoal está entrando agora? Né? Como é que você enxerga isso, né, esse panorama? E já aí aproveitando também, dentro da sua resposta, quais conselhos você daria aí para pessoas, né, que talvez não tenham aí uma condição socioeconômica tão favorecida, né, que queiram também ingressar numa carreira que a gente sabe que sempre traz desafios que não são só os desafios da carreira em si, né, mas da formação em si, mas também, às vezes, até de oportunidade, de como você falou, né, puxa vida, mas eu passei na UFRJ, mas para mim vai ser um transtorno muito grande mudar de cidade, ir para uma outra cidade, fazer uma faculdade em outra cidade. Então, fala um pouquinho sobre isso para a gente. Muitas perguntas tópicos, muitas perguntas entre de pensar. Meu Deus do céu. Sim, é basicamente isso. A vida é uma loucura assim, não é mesmo? Primeiro de tudo, como eu enxergo que as coisas estão agora, eu acho que as coisas vão melhorando. Paulatinamente, bem passinho a passinho, mas que elas vão melhorando. A minha turma de astronomia de 2019 foi a turma que mais teve meninas desde a criação do curso, em 2008, 2009, por aí, se eu não me engano. Foram 8 ou 9.
Então, assim, para quem não sabe, aqui na USP entram 20 mulheres, calma, essa é a previsão. Entram 20 alunos, né, na astronomia, 30 em geofísica e 30 em meteorologia. Então, no meu ano foi o ano que tinha mais meninas, e desde então vem balanceando, né? Às vezes tem mais, às vezes tem menos, mas enfim, já foi um marco. Uma boa notícia, eu fui a primeira pessoa a entrar no Instituto inteiro na pós-graduação, que teve também um pouco de participação eu tive eu tive cotas também de raciais implementadas, cotas étnicas no caso, analisadas por um comitê de heteroidentificação e tudo isso. Ainda não tinham vantagens no sentido de eu precisei sim ter a nota mínima, né, ser aprovada primeiramente para conseguir ganhar um aumento, né, de uma porcentagem de nota. Então, eu precisava ter passado de qualquer forma, mas achei legal que eles começaram finalmente com isso, importante, espero que outras universidades adotem. Inclusive, minha amiga Ana Pleiade, talvez vocês já tenham visto o Instagram dela por aí, acho que ela ficou bem feliz com essa notícia, ela que me deu essa notícia também. Deixa eu ver. Em relação, tem duas vertentes diferentes, acho que tem três, né? Então a gente está falando aqui de pessoas baixa renda, pessoas negras e mulheres. E às vezes você se encaixa nas três categorias. Né? Então, acho que as experiências que o pessoal tem na universidade, principalmente na universidade pública, elas podem ser bem diferentes, porque a universidade pública ainda é um ambiente extremamente elitista. Então, o curso de astronomia é um curso extremamente elitista, é um curso integral. Então, qualquer pessoa que precise depender de CLT, né, de trabalho para fazer a graduação, não vai fazer a graduação em astronomia, pelo menos não por enquanto, pelo menos não nesse formato, né? Tipo, uma opção é você se formar em física primeiro e depois você tirar o seu duplo diploma ou, né, partir para a pós-graduação. E aí, sim, a física é um curso que tem, né, noturno, né, aulas no noturno. Então, seria uma forma. Mas a astronomia ainda não. Então, realmente, você precisa depender de políticas socioeconômicas, né, da universidade, você depende de bolsa de iniciação científica, você depende de trabalhos extras. Então, é uma coisa cansativa, né, muitas vezes. Eu tive muita sorte, eu diria, mas ainda assim não é simples. Fora a pressão do próprio curso, né, um curso difícil, então acho que física é um dos cursos que mais tem evasão na vida, né? Astronomia eu acho que é um pouco pior, porque a gente tem todas as matérias da física e mais 12, então assim, no mesmo tempo para fazer. Eu brigo com quem discorda disso, porque realmente assim, a gente tem o mesmo tempo para fazer. E a gente tem também o lado de estar numa carreira extremamente masculina, né? Falando agora sobre ser mulher nessa, que né, afinal é o tema de hoje, né? Mulheres na ciência e na astronomia no Brasil. Então, fazer cadeiras, né, fazer disciplinas avançadas assim com outras 4 mulheres quando tem 80 pessoas no auditório, 100 pessoas no auditório. Então, assim, é uma experiência, infelizmente, não incomum, desculpa. Ela é bem possível de acontecer, todo semestre está aí rolando em várias disciplinas diferentes. E a gente sente, não tem como falar que não, a gente sente uma pressão absurdamente maior, porque a gente é testada muito mais, né? Então, eu diria que eu senti isso 2 vezes, por ser negra e por ser mulher aqui também. Então, felizmente, acho que eu nunca sofri racismo direto aqui na USP, pelo menos não no meu ambiente mais próximo, mas indireto, com certeza. Então, assim, de você ter que se provar de fato, e até a pessoa fala assim, tá, você é diferente. Opa, calma lá, que papo é esse? E sim, isso a gente ouve o tempo todo, tipo, enfim, você é um perfil diferente, você não é preguiçosa. Putz, a gente ouve isso por aí de professores, sim, enfim, principalmente os mais velhos, né, os mais antigos, os homens, enfim, também, mas a gente também ouve isso de mulher, tá? Não é só de homem que a gente tem isso, não. Então, assim, você vê que é uma mentalidade, né, uma construção, a forma como a ciência no Brasil é construída, e, na verdade, a academia mundial, né, a forma como a comunidade científica funciona, ela é muito bem estruturada, mas muito bem estruturada não significa que ela é o mais eficiente ou o mais democrático possível, né? Então, acho que tem muitas falhas ainda na forma como esse sistema existe, né? E que sempre está instigando competição. Isso é uma coisa que tem muita competição, muita falta de valorização, né, do esforço das pessoas. Não tem muito
carinho, né? Eu não tenho um cuidado muito grande com as trajetórias individuais, né, das pessoas. Então, entender que você é diferente do seu amiguinho. Você pode ter estudado na melhor escola de São Paulo, mas o seu colega não. Ao mesmo tempo que você pode ter tido a melhor família do mundo e o seu colega não. Você pode não ter precisado trabalhar, mas o seu colega sim. Ou você precisou começar a trabalhar no meio do curso, enquanto o outro conseguiu parar. Então, assim, uma graduação ela não se constrói, né, da mesma forma. Então, eu fiz graduações muito diferentes de muitos dos meus amigos. A começar que eu sempre tive envolvido em projeto desde do ano zero, né? Então, isso me deu algumas perspectivas que algumas pessoas não têm. Da mesma forma que quem fez as cadeiras mais avançadas desde o começo, eu não tenho essa experiência nunca. Da mesma forma que quem gosta muito mais só de programação e, enfim, nunca mexeu num telescópio, não é diferente de mim. E todas essas são estruturas válidas, né? A gente precisa de pessoas de todos os tipos, mas mais do que precisar dessas pessoas, a gente precisa que haja respeito e integração entre todo mundo, né? O que falta bastante na academia, bastante mesmo. Respeito e integração, né? Então, acho que... Mas eu vejo, principalmente entre os meus amigos aqui, né? A galera do departamento, enfim, de outros cursos também que eu tenho, que, eu não sei, acho que as gerações, elas vêm... cada geração tem o seu demônio, então, e cada geração também tem os seus ídolos, né, os seus heróis, e os seus objetivos, né? E acho que o nosso objetivo é conseguir amenizar um pouco a pressão do mundo, tá? Acho que amenizar um pouco tudo que tem acontecido, né? E conseguir caminhar para fazer ciência em paz. Então, essa semana teve, né? Tá tendo baixo-assinado aí, inclusive procurem a respeito, por favor, e voltem lá entrem com o seu perfil Gov, para que mestrado e doutorado, a pós-graduação, contem como tempo de aposentadoria. Porque a gente está trabalhando, né? Eu agora, é estranho falar isso, que agora estou trabalhando de fato em pesquisa, porque, né, estou fazendo mestrado, mas, assim, eu vou receber bolsa, a bolsa de pesquisa. Ah, mas está recebendo bolsa, você só estuda. Não, estou trabalhando, porque eu estou contribuindo para a ciência que está sendo desenvolvida no Brasil. E a ciência no Brasil, ela é muito respeitada no mundo, tá? Muito respeitada no mundo, e por isso que a gente fica triste de ter que sair daqui para conseguir ter condições melhores, né, de trabalho. Então, a gente está aqui tirando leite de pedra mesmo, porque não tem benefício, não tem férias, não pode ganhar dinheiro de outras formas também, então você fica preso em ganhar um salário irrisório para ter dedicação exclusiva. Então, assim... E nem nenhuma dedicação exclusiva que faz você sentir gosto, né, de estar ali todos os dias. Se fosse só contar por isso, claro. Você faz aqui... Quem está aqui é porque gosta, gente. Sem brincadeira nenhuma. Quem está aqui é porque gosta. Porque realmente tem interesse naquilo que está fazendo, né? Então, a valorização dos cientistas é um negócio que pega um pouco. Porque ela não existe, né? A astronomia não é uma profissão. Então, eu tenho que colocar qualquer outra coisa. Eu tenho que colocar física e afins... quando eu digo o que eu faço, né? O que você faz? Tenho que dizer que sou estudante. Não, sou pesquisador agora. Né? Cientista é meu trabalho, né? Cientista é profissão. Bolsa é um salário, né? Não é reconhecimento, não é bonificação. O fato da gente não poder desistir, né, da nossa pesquisa no meio, ou mudar de área, ou qualquer outra coisa, porque aí você tem que devolver todo o dinheiro que você recebeu até então. Imagina, gente, vocês que trabalham em outras áreas que não são acadêmicas, vocês mudarem de emprego, só que quando vocês mudarem de emprego, vocês têm que devolver para a empresa todo o salário que vocês receberam até hoje. Não faz sentido. E é assim que acontece com cientistas do Brasil inteiro, em todas as áreas, tá? Então, assim, muito grave. E, realmente, eu não sei como a gente alcança, né, para começar a mudar isso, porque isso não vem de mim. Eu sou uma mera estudante de pós-graduação agora, estou, sei lá, 1 mês no meu mestrado. Eu não tenho poder nenhum. Eu estou aqui falando na internet com vocês, que também acho que não tem muito poder para isso. Então, como a gente pode se juntar, né, para chegar nesse poder? Eu não faço nada ideia, não tenho resposta para essa pergunta, então a gente está procurando em conjunto há muito tempo. Mas acho que eu não sei, acho que mudança de pensamento, né, mentalidade, com certeza tem agrega valor, né? Então, muitas coisas na história foram conquistadas com a mudança de mentalidade do mundo, né? Então, acho que talvez seja por isso que a gente não desista, né? Porque a gente tem esperança lá no fundo ainda. Eu tenho, pelo menos. É verdade. Esse foi um dos motivos da gente fazer essa live, né? Essa série de lives no Mês da Mulher. E o que a gente ouviu aqui nesse mês, né?
a Josina comentando lá que ela já era cientista e repórteres, poxa, mas você é muito nova, testando o conhecimento dela. A Nicolinha falou que ela foi rejeitada, né, nos cursos por ser criança, então ela teve muita dificuldade, principalmente por ser criança, e ela tem um projeto agora da questão das meninas também, né, o grupo de meninas para incentivar as meninas a estudar ciência, e eu vi que você tem o projeto aí também com as meninas a partir dos 14 anos de idade. Mas e você? Você já sentiu nesse começo de carreira sua essa dificuldade por ser mulher ou por ser afrodescendente? Alguma situação que você possa contar para a gente? Como eu disse, tipo, nunca acho que o pessoal está fazendo um trabalho melhor em velar o preconceito hoje em dia. Não tanto. Mas, enfim, comigo, como eu acho que eu sou meio bocuda, né? Bocuda no sentido de, tipo, eu não fico muito calada, né? Se eu não gosto de alguma coisa, eu vou lá e falo. Da maneira mais respeitosa que eu puder. Mas eu não, dependendo da situação, eu não fico calada, né? Não me acanho. Mas a gente percebe, por exemplo, por oportunidades, talvez, né, de participar de projetos, de receber bolsa, de ser selecionado para atividades que você é bem competente para, você tem todos os pré-requisitos. Então, olhando em retrocesso, precisaria refletir um pouco mais a respeito disso hoje, mas olhando em retrocesso, eu acho assim que houveram situações em que, se eu não fui testada pelo menos 5 vezes mais, né, com certeza eu perdi vaga ou perdi oportunidade por não ser perfil, né? E o não ser perfil, no caso, você não é branca, ou você não é um homem de poder, ou você não é, não sei o que eles esperariam que eu fosse, né? Por que eu digo isso? Porque quando você vê as pessoas que ocupam esses lugares, às vezes, você se pergunta, como? Né? Tipo, essa pessoa nunca fez nada. E não tem problema não saber, tá? Isso é importante. Eu não quero falar nada disso aqui que dê a entender que ninguém tem possibilidade de crescimento. Não é sobre isso. Mas existem algumas posições, né? Existem alguns trabalhos que eles necessitam experiência, que eles necessitam cuidado, eles necessitam que você tenha um tato, né? Principalmente quando você está falando com o público, principalmente quando você está falando, né? Tendo que lidar com outras pessoas. É muito difícil lidar com pessoas, gente. Por isso que eu gosto de mexer com galáxia, porque galáxias não são pessoas, né? Mas eu também gosto de pessoas, infelizmente, não posso nem fingir que não. Mas tem horas que alguém com mais experiência faria toda a diferença. E às vezes você percebe que não escolheram essa pessoa que faria toda a diferença para ocupar esse espaço, né? Por quê? A resposta para mim é óbvia. Em muitos desses casos não tem outro motivo, não tem por que não, né? E o pior de tudo é que, como isso é meio velado, né? Como as pessoas não vão na sua cara dizer, não vamos te contratar porque você é negra, às vezes vão, né? Mas, enfim, a maioria das vezes a gente espera que não. Você fica se achando maluco, né? Então, acho que o sentimento que mais me acompanhou nesse tempo todo, talvez seja, tipo, será que eu tô doida? Será que eu tô imaginando coisas? Será que? Então, acho que talvez essa indecisão não, essa incerteza, né, dos seus próprios sentimentos, né, da sua própria certeza, da sua própria vontade, da sua própria percepção de mundo, talvez seja o que mais te atormenta, né, ao longo dessa vida, né, da vida acadêmica como um todo. Porque uma coisa, pelo menos, quando alguém te rejeita logo de cara, seja num trabalho, seja, sei lá, referir de um artigo que você está escrevendo, seja de qualquer outra coisa, tipo de proposta de emprego, você entende. Fui rejeitado. Ok. Posso ou não concordar com o motivo, pode ou não ter sido justo, mas ali tem uma validação de que me olharam, né, e rejeitaram. E isso, de certa forma, é positivo, às vezes, pra gente, porque a gente consegue encerrar, né, um ciclo. Agora, quando você fica se perguntando incessantemente o porquê daquilo, porque não tem motivo, acho que isso que é a pior tormenta que existe, né? Porque você fica se perguntando onde você errou, e às vezes você não errou, às vezes o problema está no outro, né? Então, acho que talvez esse seja o meu maior conselho, assim, não sei se eu tenho cacife para dar conselho para alguém, mas, assim, talvez de experiência que eu posso compartilhar, né, do que eu vivi, assim, nesse aspecto,
é do tipo, confie nas pessoas ao seu redor que você confia. Então, sejam seus pais, sejam seus amigos, seja seu ciclo interno de familiar, enfim. As pessoas que estão ao seu redor e que conhecem você e que conhecem o seu trabalho, principalmente, se elas estão falando uma coisa numa direção que foi contrária a de alguma coisa que você tentou fazer e que não tinha motivo aparente, confia nos seus amigos, confia em quem está com você. Porque essas pessoas te conhecem muito melhor e elas sabem, às vezes, olhar para a situação de uma maneira que você não está olhando, porque você está nela, né? É complicado a gente se avaliar de dentro, né? Às vezes a gente precisa mesmo de um olhar de fora para entender melhor uma situação. Henrique, antes de você, só parafraseando aí o Mano Brown, né? Nisso que você falou, só quem é de lá sabe o que acontece. Bem colocado. Thaisa, é o seguinte, eu queria saber sobre você, sobre o seu futuro. O que você ambiciona dentro da astronomia? Você falou aí, citou que gosta das galáxias, né? Até mais que gente. Eu sei que é brincadeira, mas é verdade também, né? Então eu queria saber o que você ambiciona, como você imagina o seu futuro na astronomia? Você quer caminhar com pesquisa e continuar com divulgação? O que você imagina, o que você quer, o que você deseja dentro da astronomia? Legal. Essa também é uma pergunta muito boa, que eu penso nela, eu reflito sobre ela muitas vezes ao longo da minha semana, né, para manter o foco. Por quê? Eu estou aqui falando de divulgação o tempo todo, né, falei dos projetos que eu já fiz parte, que eu fiz, faço, enfim, né, de tudo que me interessa nessa parte de comunicação, mas o principal para mim é que não tem como eu fazer comunicação, não tem como eu ser uma boa divulgadora de astronomia sem ser uma boa astrônoma, necessariamente, para mim, que estou na área acadêmica e pretendo seguir uma carreira acadêmica. Então, respondendo essa pergunta, sim, pretendo seguir na área de pesquisa, estou disposta a passar pelo surto, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sei lá o que, concurso, enfim, vamos ver o que isso vai dar. Estou um passinho de cada vez aqui, mas, né, já com ideias e janelas abertas aí para seguir. Mas eu não penso de maneira alguma em abandonar a divulgação científica, porque eu não acho que eu vou ser uma astrônoma completa se eu fizer só um dos dois. Para mim, eu não seria uma astrônoma completa comigo mesma se eu não der vazão para os meus dois lados, assim, né? A dicotomia da minha própria existência é conseguir fazer as duas coisas. Então, acho que essa é a minha meta. E, para mim, eu não conseguiria ser uma boa divulgadora se eu não fosse uma boa pesquisadora. Então, o meu projeto é muito importante para mim, né? Estar aqui agora entrando na pós-graduação é muito importante para mim, porque, de fato, eu vou começar a pesquisar de verdade. Então, eu estou muito empolgada com isso. Não vai ser fácil, já está sendo difícil, mas é isso que eu quero. Então, eu já sabia que ia ser difícil. E é isso aí. Acho que é isso. Acho que pelo menos para mim, o ensino sozinho, eu preciso. A minha novidade, ela não está em divulgar as coisas que eu sei, porque para as escolas, para as crianças, enfim, eu estou falando coisas que eu já sei há bastante tempo, né? Que já estão bem fixas na minha cabeça. O que me move, como todo bom cientista, é a curiosidade. E a curiosidade está em aprender coisas novas, né? Então, se eu deixar de aprender coisas novas, eu não vou ser uma boa divulgadora, porque eu vou perder paixão naquilo que eu estou falando, né? Então, acho que sempre ter alguma coisa nova a acrescentar, sempre entender um pouco melhor, sempre ter, não sei, janela de aprendizado, para mim, me move como ser humano, né? Então, acho que esse é o melhor formato para mim, né? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Thaisa, ainda dentro dessa pergunta, você pode falar um pouquinho sobre a sua pesquisa? Eu vi aqui que você faz pesquisa ou fez pesquisa na área de astrofísica extragaláctica. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, então. Esse é o meu projeto de mestrado, né? Tudo começou com a minha iniciação científica, que eu estava trabalhando com bibliotecas espectrais estelares, né? Então, basicamente, a gente tem várias estrelas por aí, vários tipos delas, e a gente consegue juntar elas em bibliotecas. Então, realmente, como tem uma biblioteca de livro, né? Que tem vários livros diferentes, de categorias, de gêneros diferentes, a gente tem várias estrelas diferentes com cores, temperaturas, propriedades físico-químicas distintas. Então, eu aprendi um pouco sobre isso na minha iniciação científica.
E agora eu vou um pouco mais para frente, né, na sequência lógica de eventos, vou trabalhar com galáxias, que são objetos maiores, né? Então, as galáxias são as maiores estruturas do universo, assim, independentes. Então, elas são compostas de trilhões de estrelas, e cada estrela pode ter planetas, e cada planeta pode ter luas, e cada sistema planetário tem bastante coisa acontecendo, asteroide, tem cometa, tem tudo isso. Então, a galáxia é realmente um ambiente que junta todas essas coisas num belo bloquinho gravitacional, né? Então, todos eles ali juntos, rodopiando ao redor de um centro, né? Enfim. E eu tenho interesse em galáxias, não sei porquê, gosto muito delas. Só isso, sempre, tipo, meio que Eu quando também você... tenho. Então, quando você entra na astronomia, você percebe... Quando você entra em qualquer faculdade, né, você percebe que existe muito mais coisa do que você imaginava que tinha, né? Muito mais assuntos para se falar, muito mais assuntos para se aprender. Você fica, meu Deus, como assim tinha tanta coisa para aprender? E dentro das áreas específicas da astronomia, a extragaláctica, principalmente, né? Ou seja, galáxias que não são a nossa, sempre me chamaram muita atenção. Então, felizmente, eu tenho uma orientadora excelente que tinha um projeto desse para mim. E aí eu vou trabalhar com galáxias espirais, parecidas com a nossa, que tem barras no centro delas. E aí, enfim, vou aprender as propriedades dessas galáxias e fazer alguma coisa de útil com isso. Vamos lá. E isso, enfim, aproveitando só o espaço para falar um pouquinho, né? Para quem... Eu falei no começo que a astronomia tem bastante programação. E a ciência envolve bastante disso. Envolve, às vezes, você tem um telescópio para você olhar para o seu objeto e pegar dado e mexer nesses dados. Às vezes, envolve pegar os dados de outras pessoas que já fizeram esse trabalho por você e manipular esses dados. Às vezes, envolve as duas coisas. O meu meio que vai envolver as duas coisas, né? Tanto observacional quanto mais essa parte de análise de dados computacional. Então, eu vou acabar trabalhando com um pouquinho de tudo. E isso, sim, envolve aprender código, mexer em código, todas essas coisas aí. Bacana. Thaisa, então olha só, a gente está indo para o ocaso agora, né? Mas antes da gente terminar aqui, fazer as considerações finais de cada um, eu tenho aqui, nós temos, o Grupo Tapirapé tem um presente para você. Mentira. Temos. E eu acho que esse presente vai ajudar você nos seus estudos com as galáxias. Muito mais do que você imagina. Porque você vai ganhar um James Webb. Mentira! Esse James Webb vai ser seu, aí você vai... O difícil vai ser você mandar ele para o espaço, né? Mas se você conseguir, ele vai captar lá as galáxias. Isso daqui é o trabalho do meu pai, que é artesão, né? E aí ele faz telescópios, ele faz carrinhos, panelinhas e tal, muitas vezes com objeto reciclado e tal, né? E aí, ó, James Webb para você. E esse James Webb vai assim, ó, vai um para você, um para a Nicolinha e um para a Josina, que foram as três que abrilhantaram nosso mês das mulheres aqui no Tapirapé. Ai, gente, nossa, eu tô muito feliz com isso, muito obrigada. Vai ficar aqui na minha mesa. Eu tô aqui na minha sala agora, meu Deus. Tô muito feliz com isso. Vai ser ótimo, vai ser muito legal. E eu acho que com ele você vai enxergar a galáxia muito distante, né? E no infravermelho. Ai, muito obrigada mesmo, de verdade. Tô sem reação até, nossa. Tô esperando isso. De verdade, muito obrigada mesmo pelo carinho. Legal. Parabéns, e aí eu quero... Oi? Não entendi. Parabéns pelo trabalho, muito bonito. Eu passarei os parabéns ao meu pai. Ele está assistindo a gente aí, ele deu uma boa noite agora há pouco aí. Aliás, eu queria falar uma coisa, Rodrigo. O seu pai, ele é artesão, você só falou que ele é artesão, mas ele é muito mais que isso, né? Ele é meio que um professor pardal. Ele faz um pouco de tudo. Mexe com eletrônica, ele inventa coisas, é um professor pardal. Exatamente. Pedro é demais. E é influenciado por ele que eu comecei também a construir telescópios e tal, né? E hoje a gente está aqui com o 6º telescópio saindo, bem grandão, né? 114 quilos. Tem que puxar, né, Rodrigo? Hã? Que legal. Tem a quem puxar, né?
Mas é isso. Olha, antes de eu agradecer a Thaisa, quero que o professor Gabriel faça as considerações finais aí. Bom, mais uma vez, né, agradeço aí o convite, né, do Grupo Tapirapé. Tá? Foi um prazer aí conhecer um pouco mais o trabalho da Thaisa, né, porque normalmente a gente conhece a nova geração até mais quando faz o trabalho de divulgação, né, até mais pelas redes sociais do que pessoalmente, né? Mas, assim, gostei muito de ver a sua trajetória, não só, né, em termos profissionais, né, ou seja, acadêmica, vencendo aí barreiras, né, que certamente metade das quais você nem citou aqui, né, a gente sabe como são as coisas, e também, assim, né, esse seu ímpeto, né, essa sua vontade espontânea, né, de levar a ciência em várias instâncias, né, assim, eu achava que você trabalhava mais com um público mais específico, mais adolescente ou jovem, mas que você tem aí uma gama ampla, né, de ações, desde crianças do ensino fundamental até o pessoal da terceira idade, né, eu sei que o IAG tem, né, aí um curso, né, específico de astronomia para a terceira idade, que é muito interessante também. Sim. E, assim, é raro a gente ver uma pessoa como você, viu, Thaisa? Mesmo na minha época, assim, a gente via que das pessoas que faziam um curso, ou os cursos de astronomia, não importa se graduação ou pós-graduação, sempre ali 2 ou 3, aqueles 2 ou 3% que, assim, topam realmente, né, fazer uma divulgação, têm vontade, têm prazer de fazer uma divulgação científica, de levar uma observação ao público. Então, assim, essas pessoas são pessoas que são raras e fazem muita diferença, muito mais do que a gente imagina, e acho que você mesmo já notou isso, né, quando você percebeu aí a entrada de pessoas às quais você atendeu, né, no curso ou nas suas atividades, particularmente aquelas voltadas ao público mais jovem, claro, né, ingressando nos cursos, né, de astronomia e querendo ser cientista. É claro, a gente sabe que não vai ser todo mundo que a gente atende que vai ter essa vontade, mas eu sempre falo, né, o que seria aí de um Mozart, né, se ele nunca tivesse entrado em contato com nenhum instrumento musical, né? Então, se a oportunidade não é dada, o talento não aparece, né? Então, eu acho que, assim, continue fazendo isso, tá? Porque essas ações, como o Rodrigo falou, de formiguinha, a gente acha que não faz diferença, mas faz muita, muita diferença, né? E isso engrandece o país, né? Não só a gente aqui na astronomia, mas, enfim, eu sei que tem pessoas que fazem coisas similares em todas as áreas de conhecimento. Isso é fundamental porque a gente consegue, com isso, atrair pessoas que, de repente, lá na frente vão ser lideranças, né, e vão tornar a sociedade melhor. É isso daí. Henrique Coutinho, suas considerações. Thaisa, olha, foi muito bom, muito agradável, muito esclarecedor também. Todas as lives que a gente faz aqui, a gente clareia um pouco, né, as dúvidas sobre questões da astronomia e da ciência, né, e a gente vê assim, e muito bom a gente ter conseguido convidar mulheres que trabalham com astronomia, né, que a gente sabe que é minoria, infelizmente, ainda, mas eu quero agradecer demais por você ter participado dessa live com a gente, ter colocado um pouco da sua experiência para nós, contado, né, e obrigado. Foi muito bom. Eu agradeço, gente, de verdade. Agora, minha amada Flávia. Não, você não tinha terminado ainda, Henrique? Não, eu terminei sim. É só agradecimento mesmo. Flávia, então, pode falar. Eu gostaria muito de agradecer, Thaisa, a sua disponibilidade, fiquei encantada com a sua trajetória, a sua garra, principalmente o seu posicionamento. A gente está precisando muito de mulheres que se posicionem, né? Comigo não, eu não aceito. A gente também faz esse trabalho nas praças de, peraí, não é bem assim, não tem ET, né? Não tem uma vez que a gente vai à praça que não perguntam
se a gente já viu algum extraterrestre, porque a NASA está escondendo, e a gente fala que não é bem assim, e tem algumas pessoas que até se afastam, né? Muito obrigada por tudo que você disse, né? E por não desistir, continuar. Eu sou mulher, eu vou estudar, eu vou fazer o mestrado, e eu vou me dedicar, e sim, porque eu posso. Queria aproveitar também o momento, mandar um abraço para a Terezinha, né, que está assistindo aí, Mulheres de Estrelas, né, e que está sempre acompanhando a gente também, que a gente já vai marcar um evento aí com ela, uma live, para mostrar um pouquinho do trabalho dela também. Obrigada mais uma vez, Thaís, e a gente vai se falando. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez. Thaisa, eu quero te agradecer demais, tá? Quero realmente, em nome de todo o grupo Tapirapé, o grupo é maior, tá? Tem mais gente no grupo, mas não puderam estar aqui hoje. E realmente, quando eu estava lá, né, andando lá no IAG, né, pegando meu brochinho, o meu bottom, e te encontrei lá, eu realmente fiquei muito feliz, sabe? A gente sabe de todos os problemas do Brasil, né, que são seculares já, e você realmente assim, é algo muito grandioso para o país, sabe? É alguém que está vencendo barreiras gigantescas para fazer uma coisa muito grandiosa, né? Para olhar para o universo, né? E expandir, né? Abrir os braços e fazer aquilo que toda mulher tem que fazer. Ser forte, ser resistente, fazer o que quer, e é isso. Eu fiquei realmente muito feliz pela sua presença. Muito obrigada, gente. Eu não sei nem o que dizer. Eu tô meio sem jeito, mas eu não sei. Obrigada a vocês pelo espaço, e eu fico muito feliz mesmo que a gente se encontrou naquele dia, né? Um dia casual. Você estava fazendo suas coisas, eu estava fazendo as minhas, e de repente deu uma troca muito legal. Então eu fico muito feliz de conhecer vocês, o grupo todo. Espero um dia que a gente consiga se encontrar, né? E trocar uma ideia mais longa, com café e pé de moleque do Piranguinho, se Deus quiser. Isso vai ser bom demais. Não sei, acho que a troca é muito importante. Eu fico, mais uma vez, muito agradecida e muito feliz mesmo pelo espaço, pelo convite. Não sei nem o que dizer. Eu quero agradecer a todos vocês, de verdade mesmo, pelas palavras. Valeu. Quero agradecer também a todas e todos que nos acompanharam aí, né? Muita gente elogiando, né? É óbvio, né? Tem que elogiar mesmo. A Thaisa é gigante. E tem aí uma recomendação de filme que o Wellington está passando para a gente, que é o filme Contato. É um filme de drama e ficção científica estadunidense de 1997, que conta a história fictícia da doutora Eleanor, né? Ele é dirigido por Robert Zemeckis, né? Com o roteiro de James Ward e Michael Goldberg. Ele é baseado no romance homônimo de Carl Sagan e estrelado por Judy Foster e toda essa galera que está aí. Bom, é isso. Sempre a gente tem aqui, né, uma recomendação de filme, e é isso. Eu acho que a gente está fechando essa live, essa série de lives, com chave de ouro. Agradeço também ao Wellington, que está aí atrás, aí, fazendo acontecer tudo isso daqui, né? Toda essa mágica aqui, cenográfica aqui, é trabalho do Wellington Madalini, que também faz edição de vídeos, e pode contratar ele aí. É só entrar em contato com o Tapirapé, que ele faz edições de vídeos de alto nível também, tá? É isso daí. Aí, Thaís, até vocês lá, se quiserem trabalhar com ele qualquer hora aí, ó, você já... Pegarei contato, pode ter certeza. Gente, tudo de bom, até logo, até a próxima live. Não perca aí também, ó, a live do Aéder Tenebres, lá no canal da Aéder Tenebres. Aqui é assim, ó, a gente vai fazendo divulgação de outros canais também, né? Gabriel, quem é o professor mesmo que será entrevistado agora pelo Aéder Tenebres?
É o Dr. Herman Cuesta, ele é colombiano, mas ele fez a carreira científica dele aqui no Brasil, né? Ele fez mestrado e doutorado no INPE, mais ou menos na mesma época que eu estava fazendo, já faz algum tempinho, né? Vamos deixar as datas de lado. Mas a área dele é mais a área de, pelo menos era, né? A parte de ondas gravitacionais e cosmologia, né? Então, ele tem um perfil um pouco mais teórico, mas, assim, o grosso do trabalho dele mesmo é simulação numérica, né? Então, não é, assim, exatamente aquele desenvolvimento teórico mais tradicional, né? E, claro, diferentemente aí quando a gente fala em física teórica, né, o pessoal, às vezes, não, mas aí é o pessoal que trabalha sem olhar o que está acontecendo na natureza. Não é bem assim. O caso do Herman é diferente, ele faz as simulações e, obviamente, ele compara, né, os modelos computacionais com os resultados observacionais. Legal, muito bom. Então, pessoal, migrando, hein? Saindo aqui do Tapirapé e indo lá para o Aéder Tenebres. Não percam. Já deve estar rolando lá. Um abraço a todas e todos e boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.